Agora, como que isso tem reflexo na aprovação do governo Lula, que o governo do presidente caiu 2 pontos percentuais e chegou a 53% em outubro, segundo uma pesquisa recente do IPESP, contratada pela Federação Brasileira de Bancos, a Febraban. O Yuri Pita vem com a gente explicar os números. E também, como eu falava agora há pouco, Yuri, se essa queda tem ligação com a condução do Brasil hoje, vale lembrar, na presidência do Conselho de Segurança da ONU, na guerra. Oi, Tainá, boa tarde para você, para o Uribe, para quem nos acompanha aqui no Bastidores. Na verdade, essa pesquisa aponta uma certa estabilidade na avaliação do governo, mas tem uma questão no radar que é justamente a guerra. Primeiro, vamos falar da avaliação, da aprovação propriamente dita, e depois a gente esmiuça esse fator. A gente vai mostrar na tela a nossa arte, que mostra que tem uma razoável estabilidade, lembrando que a margem de erro dessa pesquisa do IPESP é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos, portanto, tanto a aprovação quanto a desaprovação do governo tiveram oscilações dentro da margem de erro e a gente acompanha aí pela série histórica que não tem grandes mudanças, ao contrário, tem um predomínio da aprovação do governo. O ponto preocupante é que para 83% dos entrevistados, ou seja, 4 em cada 5, 8 em cada 10 entrevistados pelo IPESP, apontam o conflito no Oriente Médio, a guerra entre Israel e Hamas, como um fator de preocupação com a economia do país, ou seja, que a guerra pode trazer consequências para a nossa economia e, com isso, ter uma redução desse clima de otimismo que ainda existe na aferição do IPESP. Essa pesquisa foi feita recentemente, já com o conflito no final da primeira semana após o ataque do Hamas e o revide de Israel contra o grupo islâmico, entre os dias 12 e 16 de outubro. Qual é a outra boa notícia para o governo, ainda nessa seara da economia? O Desenrola se tornou praticamente uma unanimidade em termos de público e crítica, e é ele quem pode ser um caminho ali para estabilizar esta aprovação do governo, se a guerra trouxer consequências mais prejudiciais à economia aqui do país, porque é óbvio, esse conflito acaba afetando a economia mundial como um todo. Uma preocupação que a gente tem ouvido bastante no Palácio do Planalto, o cenário para 2024. Por enquanto, os efeitos são pequenos. Mas se a guerra se estender e não tem prazo para acabar, a que ponto ela pode interferir na economia brasileira? Tanto na venda de insumos como na compra e também no dólar, que já está crescendo bastante a cotação em comparação ao real. A pesquisa ouviu 2.000 brasileiros pelo telefone e também de forma online entre os dias 12 e 16 de outubro. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos.